Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e já peço que você deixe seu like aqui no YouTube, se inscreva no canal. Chegamos a 3.700 inscritos. Obrigado a você que se inscreveu semana passada. E vamos nós, iniciando o nosso encontro hoje desta maneira. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus. E nós iniciamos hoje com Se Calar a Voz dos Profetas, até porque a nossa liturgia de hoje é Lucas capítulo 4, versículo 24 ao 30. E também hoje celebramos São Oscar Romero. Para quem não sabe quem São Oscar Romero, foi um bispo, um arcebispo em El Salvador, onde ele foi mártir devido ao seu compromisso com a verdade. A gente, quando fala no martírio de Romero, alguns querem ligar o movimento comunista aos movimentos marxistas, e o próprio Romero explica que a teologia da libertação era bem anterior ao marxismo, pois Jesus traz para nós essa teologia, a libertação plena, não no sentido de uma fé, ou melhor, de um movimento político ateísta. E ontem, Celso Carias, aqui da Diocese de Duque de Caxias, falava do Deus cristão, pregado por alguns pastores e padres, e do Deus que os ateístas dizem existir na cabeça deles. Nós, cristãos, devemos ter consciência de quem é Deus. Deus do Antigo Testamento, que muitos pregam, o Deus que manda passar a espada no pescoço de quem é oposição, é o Deus que muitos pregam em suas igrejas hoje. E é esse Deus que inspira o movimento ateísta. É esse Deus que cria essa falsa, vamos dizer assim, realidade de um Deus que não é bem Deus, mas um tirano. Queremos olhar ainda para a realidade, né, da política. A Zambelli está 4-0 a votação. Vocês sabem que Carla Zambelli é um deputado estadual, federal, lá do estado de São Paulo, que na véspera das eleições, empunhando a arma, foi atrás de um cidadão, porque o cidadão cantou uma música, né? Te amo, espanhola. Ela se sentiu ofendida. Procure saber por que ela se sentiu ofendida, tá? E aí ela puxou sua arma, que não estava registrada, e foi à caça desse cidadão. Bom, essa é uma realidade que agora ela está, né, respondendo lá no STF. Já foi caçada no STF em São Paulo, mas agora está no STF para poder concluir se ela vai ser caçada, se vai ser presa ou não. Para quem diz que estamos numa ditadura, na ditadura não teria conversa, ela já estaria presa há muito tempo, mas ela está tendo um julgamento previsto dentro da nossa Constituição Federal. E ainda falando na questão da ditadura, né, da questão da liberdade, interessante como os bolsonaristas, seguidores do embusteiro, defendem a liberdade. A liberdade que eles defendem é uma liberdade de postar fake news, é a liberdade de postar mentiras na internet, de fazer montagens. Essa é a liberdade que eles dizem defender. Quando você vai falar da liberdade como um todo, por exemplo, eles querem impor a religião deles. Quando falamos no direito das mulheres, eles querem impor um pensamento religioso medieval, onde a mulher é submissa aos homens. Você vê claramente essa tal democracia, liberdade, que eles dizem defender, é uma liberdade, uma democracia, mas voltada para os próprios interesses e a ditadura teológica, religiosa, quase que uma teocracia. A prova disso que muitos deputados, e aí não é um só ou dois não, vão para a tribuna muitas das vezes com a Bíblia embaixo do braço para citar esse ou aquele pensamento bíblico para justificar o seu voto. O mesmo dia lá que eles fizeram o movimento em Copacabana, reparem bem, todos eles
entraram com uma frase ou com um pensamento religioso cristão. Eu sou cristão, creio no Cristo, mas não defendo que minha religião, que a minha fé, seja ditadora da moral e dos costumes de quem não é cristão. A minha religião é para que eu viva melhor, para que eu possa ser melhor para o outro, não para me ditar para os outros. O evangelho de hoje nos convida a essa reflexão, quando você tem aí Jesus dentro da sinagoga, Jesus da sinagoga falando da realidade. Repare bem que Jesus questiona a forma como ele é tratado. E ele faz um resgate histórico mostrando que aqueles que estão fora da comunidade, muitas das vezes, estão mais ligados e recebem mais graças do que aqueles que estão na comunidade. Ele cita Naamã, o sírio, que não era judeu, e cita a viúva de Sarepta. Também, nesse sentido, a gente entra em comunhão com o evangelho de ontem, Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9, quando apresentam para Jesus aqueles homens, 18, que foram sacrificados, né? Aqueles foram sacrificados ao paganismo de Herodes, tomam também aqueles que sofreram o atentado na Torre de Siloé, que acabou havendo a morte deles. Jesus hoje, quando cita a viúva de Sarepta, que era de Sidom, também cita Naamã, o sírio. Ele quer dizer que nós, cristãos, em nossas igrejas, não somos donos da graça de Deus. E São Oscar Romero, na sua fala, quando ele fala que acredita numa igreja voltada para a realidade, ele fala da igreja que anda de mãos dadas com poder e cuidado com essa igreja. São Oscar Romero fala que ele é da igreja de Jesus Cristo, uma igreja que abraça a todos. E ainda fala que a teologia que ele acredita é uma teologia segundo o Papa, segundo o magistério da igreja, não segundo a um pensador ateísta, marxismo e etc e tal. Ainda olhando nesse sentido, meditando nesse sentido, a gente entra nesse contexto de olhar para cada um de nós, como e onde eu estou vivendo a minha fé. Como que nós estamos agindo quando se coloca em rede social que uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão, e aí o pessoal fica todo mundo indignado, falando, olha só, por causa, escreveu com batom, perdeu o mané. Não foi só isso. Teve uma série de crimes que incorreu essa pessoa. Não somente pinchar com batom uma estátua. Não foi só isso. Ela estava dentro de um grupo, ela estava dentro de um organismo, estava dentro de um projeto e estava envolvido. A pinchação que ela fez lá na estátua da justiça lhe custou apenas 1 ano de prisão. Contudo, o Ministério Público, o juiz, o Ministério, no caso do STF, propôs para ela: você vai vai pagar um valor simbólico pelo seu crime financeiro, vai pagar a cesta básica e vai fazer um curso de 2 anos sobre cidadania. Adivinha o que ela escolheu? Bom, já sabem o resultado da prisão dela. A gente, quando entra no contexto da notícia, a gente entra sempre no ponto daquilo que nós líamos ontem, Padre Júlio Lancelotti falando. Não adianta você acordar 4 da manhã para rezar o rosário, não adianta você rezar o rosário de joelhos, não adianta você ficar com essa atitude de cristão, de verniz, quando você acorda às 4 para rezar o rosário e às 6 você sai para chutar o trabalhador, você sai para poder jogar água fria no morador de rua. E aí ele citou Madre Teresa de Calcutá, quando ele diz: as mãos que fazem são mais fortes e mais importantes do que apenas os lábios que oram. Juntemos as mãos e os lábios para fazer o bem. E aí, olhando para Jesus, olhamos bem. Sermos profetas é uma obrigação que nós somos chamados a ser no dia a dia. Um profeta que diz a verdade, não para agradar meia dúzia, mas uma verdade que lhe custa o exílio. E o exílio válido. E vamos nós! Eu sou Daniel Nonato. Fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade,
viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.